Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Glória a Jesus, graça e paz. Palavra de hoje aqui na fé em Cristo. Aleluia! Vivendo o sonho de Deus. E sabe qual é o sonho de Deus? 1 Pedro 1:9 é salvação. Aleluia! E nós podemos viver o sonho, que é praticar a palavra de Deus. Viver salvação a cada dia da nossa vida até o dia que será eternamente com Ele. Glória a Jesus! Romanos 10, versículo 3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo que os judeus rejeitaram a justiça de Deus. Os judeus rejeitaram o modo pelo qual Deus instituiu que as pessoas vivessem. Lá em Mateus 6,33, buscai o seu reino e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Mas às vezes nós já temos a nossa própria justiça, o nosso próprio jeito de viver, o nosso próprio jeito de ser, e é até normal. Mas depois que você crê em Jesus, depois que você encontra a palavra de Jesus, eu preciso trocar, deixar de lado a minha justiça, porque ela é como trapo de imundícia, segundo a própria Bíblia, e tenho que viver a justiça de Deus, do modo de Deus, no formato que o Senhor Jesus assim nos ensinou. E aí é que tá, porque muita gente aceita Jesus domingo à noite e rejeita Ele na segunda de manhã, porque quando descobre que a vida com Deus não é esse evangelho torto que andam pregando, não é exatamente aquilo que às vezes a gente quer e sonha, porque na verdade nós não queremos viver a vontade de Deus, queremos viver a nossa vontade. E às vezes queremos viver aquilo que o nosso amigo, vizinho, aquilo que as pessoas estão vivendo, que não se constitui vontade de Deus. Então ele está dizendo que as pessoas não se sujeitaram àquilo que vem de Deus. Você lembra do jovem rico, quando Jesus falou: vende o que tens e terás um tesouro no céu? Ele não se sujeitou à direção de Jesus e ele preferiu sair triste da presença de Jesus, porque Jesus estava preocupado com o coração dele, com a justiça de Deus e não com a dele. Ele falava: eu já sou bom. Você pode ler isso em Mateus 19, versículos 16 a 30, Marcos 10, 17 ao 31, ou em Lucas 18, 18 a 30. Então, eu já sou bom, mas Jesus falou: não estou preocupado com a sua justiça, estou preocupado em implantar a minha justiça na sua vida. E a minha justiça diz que é o coração é que importa, é a motivação que importa. A minha justiça é diferente da sua. Então, aquele jovem preferiu seguir a sua vida. O apóstolo Paulo, ao contrário, ao crer em Jesus, ele deixou a sua vida para viver a vida de Cristo, e é por isso que ele estava agora ensinando aos judeus que não é do jeito deles, mas do jeito do Pai. E por isso o Pai enviou Jesus para revelar o seu coração, que não era por uma regra, não é por um ritual religioso. Tem tanta gente que se preocupa com o ritual, a ordem do culto, a música que vai cantar, meu Deus, com os detalhes, não é? Mas que esses detalhes, eles não vão implicar em salvação. E Jesus disse: o que importa é se nós estivermos praticando a palavra de Deus, o que importa é se nós estivermos fazendo a vontade do Pai, se a nossa motivação está em agradar ao Pai. Então eu preciso buscar o quê? A justiça que vem do nosso próprio Senhor Jesus. Aleluia! Buscai a sua justiça. Não é do meu jeito, não é do jeito, né, das pessoas, que as pessoas me ensinaram. Não, mas é de acordo com a palavra de Deus. O Senhor, Ele trabalha de dentro para fora. Ele quer salvar a nossa alma. Então não é o apartamento, não é o carro, não é essas coisas que a gente viu aqui, que a nossa vontade, a nossa carne quer. É por isso que é um desafio muito grande viver a vontade do Espírito. Agora, quando eu entendo que eu sou um Espírito e estou num corpo, numa carne, eu vou começar a dar ordem para esse corpo, e esse corpo vai precisar me obedecer. Mas como que ele vai me obedecer? Quando eu alimento o Espírito. Eu alimento o Espírito fazendo o que você está fazendo agora, ouvindo a palavra de Deus em oração, congregando, buscando aquilo que é espiritual. Então aqui em Provérbios 3 está escrito assim, uma palavra de Deus para a nossa vida: não seja sábio aos teus próprios olhos. Está em Provérbios 3:7. Teme ao Senhor e aparta-te do mal,
Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos? Ele está dizendo assim, olha, deixe o seu entendimento, não seja sábio aos teus próprios olhos, aceite a minha vontade, aceite a minha justiça, eu trabalho diferente, não é? E nós precisamos de entender isso, o que o Senhor valoriza, o que Ele não valoriza, o que é o alvo e o que não é alvo, o que é descartável e o que é essencial para a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, e o que Ele aprova e o que Ele permite. Deus permite muita coisa que Ele não aprova. Por que Ele permite? Porque o coração do homem já quer. Então Ele permite porque o coração do homem quer. Porque o coração do homem, não é? Ele deseja o mal, ele não quer saber da vontade de Deus. Lembra ali do filho pródigo? O filho pródigo pediu, eu quero ali a minha parte, porque eu decidi. O pai falou, toma, vai. Então, às vezes a gente pede, mas não queremos saber qual é a vontade do nosso Deus. E a vontade de Deus aqui no contexto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, é que os judeus entendessem que não era pela religião, não era pelo fato deles serem descendentes de Abraão que seriam salvos automaticamente. Olha aqui Romanos 9, no versículo 7, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Ele diz, não é porque é descendente carnal que vai ser salvo, mas é porque vai ser chamado a descendência, ou seja, alguns irão crer em Jesus, não estavam esperando, mas agora creram, ouviram e creram, se renderam, esses irão salvar, esses irão serem salvos. E aí ele estava dizendo para os judeus, aceitem isso, porque Deus é soberano, é Ele que escolhe de quem que Ele vai ter misericórdia. Nós queremos que todos sejam salvos, inclusive a gente, nós queremos, mas cada um tem o livre arbítrio, né? Pode tomar suas próprias decisões. E pior, acham que estão em Deus, agradando a Deus. Quantas pessoas não obedecem a palavra, acham que vão ser salvos, mas não obedecem. E o pior, no velório todo mundo vai dizer que foi salvo para consolar o outro, mas o fruto não vai dizer e não vai ter nenhum tipo de certeza se foi ou se não foi, mas todos preferem crer que foi. Então eu preciso pegar a palavra e aplicar na minha vida no tempo chamado hoje, no tempo chamado agora. Olha, se sujeite à vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, não é aos meus olhos, é aos olhos dele. Então aquilo que é vontade de Deus para mim, que é bom, nesse momento exato vai trazer dor, vai trazer renúncia. Às vezes eu não vou querer fazer, não vou achar fácil fazer, é por isso que eu preciso perseverar, porque a vontade dele é boa, de acordo com os planos dele, que é melhor, mas tudo segundo aquilo que o Senhor já conhece, que é eterno. Não é segundo o meu entendimento, não é segundo a minha vontade, mas aí é que está a confiança, porque aquele que tem fé, ele confia no Senhor. Aquele que tem fé, ele confia, e ele confia tudo, todas as decisões, o dia de amanhã, tudo. Ele confia que se ele renunciar ou se ele se posicionar em algo por causa do Senhor Jesus, o amigo vai entender ou talvez não vai entender, sabe? Pessoas vão se afastar e outras vão se aproximar, mas que em nome de Jesus todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, glória a Deus. E esses que confiam, eles justamente vão entender isso. Amém? Confiar é confiar. Então confie, não é segundo a sua justiça, não é segundo a minha justiça, é segundo a justiça de Deus. Por isso que a palavra de hoje é essa: sujeitaram. Eles não se sujeitaram, mas que eu e você possamos nos sujeitar à vontade de Deus. E quem se sujeita à vontade de Deus, se sujeita também a outras pessoas, aos pais, às pessoas que Deus colocou de liderança, aos pastores. Sim, quem tem um espírito que é sujeito, ele é submisso à vontade de Deus. Aquele que é ovelha, ele é a ovelha do sumo pastor Jesus e é a ovelha do pastor que Jesus instituiu. Mas aquele que não é, aquele que não se sujeita, ele não se sujeita. Precisamos nos sujeitar à vontade de Deus, que está em sua palavra, não em um versículo só. Então leia mais a palavra, peça ao Espírito Santo, ele vai te dar todo o clareamento necessário.
todo o discernimento necessário. Amém? O Senhor é Deus e Ele tem o melhor para você e para mim. Então, nos sujeitemos à vontade dEle e à sua justiça, como está lá em Isaías 58. Dê uma lida em nome de Jesus. Amém? Santo é o nome do Senhor. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.